Mauro, mete aí o genérico, se faz favor. Podemos começar. Ora, seja bem-vindo a mais uma edição do Corporate Talks. O Corporate Talks, como sabe, é um programa que nós inventamos, literalmente inventamos, para levar literacia financeira, com um particular destaque para as pequenas e médias empresas. Ora, para podermos fazer este trabalho, que tem estado a circular pelas maiores, pela esmagadora maioria das capitais de distrito do país, nós temos vários parceiros. Olha, está ali o António Melo Campelo, do Blue Crow, aqui o Fernando Amaral, da Sendis Alidata, e temos também o José Pedro Farinha, da Betocnet. E depois temos aqui o Gonçalo... Ou é António? Não, é Gonçalo. Estou a brincar. Isto é uma piada porque no último programa que nós fizemos eu troquei o nome, chamei António em vez de chamar Gonçalo. Gonçalo Regalado, que é o tipo que vocês deviam conhecer porque é o que manda no crédito do Banco Comercial Português. Ok? No Mirei no BCP. Ora bem... o que é que estamos aqui a fazer hoje? Estamos a tentar e eu fiquei sem som. Agora sim. Vamos tentar perceber como é que se financia uma empresa, com particular destaque para aspectos como capital próprio versus capital alheio, mas é Pedro Farinha, CAPEX, gestão operacional e por aí adiante. Ora bem, antes de irmos ao programa, eu quero só lembrar que nós fazemos sempre no formato habitual, e hoje é um bocado diferente, porque estamos a fazer este Corporate Talks no Investors Day da Blue Crow. O programa muda um bocadinho. Mas nós temos sempre um convidado que introduz o tema, e hoje temos connosco o Virgílio Macedo, que é o bastonário da OTOC. Perdão. Virgílio, já agora peço desculpa, nós temos de ter começado o programa um bocadinho mais cedo, e acabámos de atrasar um bocado, precisamente para poder acomodar a chegada do Virgílio, que chegou agora mesmo de viagem. Virgílio, vamos a isto então. Muito bem. Agora sim. Muito bem. Obrigado. Em primeiro lugar, queria obviamente agradecer ao José Pedro Farinha, em nome da Ordem dos Serviços Oficiais de Conta, o convite para participar nesta sessão sobre como financiar as empresas. Cumprimentar os restantes membros do painel, cumprimentar o Lourenço como moderador, que tem feito um trabalho enorme em prol da literacia económico-financeira dos portugueses, através do seu podcast. E relativamente ao financiamento das empresas, este é um tema relevante e que, obviamente, também a esse nível traduz um pouco a viabilidade das nossas empresas e da nossa economia. Como sabemos, cerca de 70% do crédito, ou seja, do crédito que as empresas obtêm, é através de um sistema tradicional que é o crédito bancário. E se formos a números em termos de percentagem das empresas, ainda é maior. Ou seja, a percentagem de empresas que utiliza simplesmente métodos de financiamento tradicionais, e estou a falar do crédito bancário, do leasing, de facto, o genérico, a percentagem é avassaladora. E qual é a razão para isso? Na minha ótica, a razão tem a ver com a dimensão das empresas. Nós, em Portugal, temos um problema de dimensão de empresas. Nós precisávamos mais auto-europas, precisávamos mais médias empresas com maior robustez em termos de volume de negócio, em termos de rentabilidade, porque, efetivamente, a dimensão média das nossas empresas é muito ao nível da microempresa. As médias empresas são pequenas empresas e, nesse sentido, muitas vezes acabam por não ter massa crítica para ver oportunidades de financiamento diferentes das tradicionais. Se aí adicionarmos a estrutura societária das empresas, maioritariamente, Cris, familiar, em que a própria empresa, e sobretudo no Norte, essa vertente ainda é mais visível, a empresa é o prolongamento da vida pessoal do empresário. Ou seja, não há uma distinção entre o que é a empresa e o que é a vida pessoal da empresa. Se aí acrescentarmos também um
enorme desconhecimento, uma enorme falta de literacia financeira relativamente aos produtos disponíveis hoje em dia, temos todo um conjunto de fatores que leva a que a esmagadora maioria das empresas recorram só a instrumentos tradicionais. Felizmente, essa realidade está a mudar nos últimos tempos. Sente-se que está a mudar. Lentamente, não com a rapidez que todos gostaríamos, mas está ligeiramente a mudar. E está a mudar porquê? Porque está a mudar os empresários e estão a mudar os negócios. E, portanto, nesse sentido, também hoje, a resposta ao nível das fontes de financiamento tem que ser completamente diferente da resposta tradicional que era no passado. E se no passado fontes de financiamento como o private equity, o crowdfunding, outras situações dessas, eram situações atípicas que se ouvia de vez em quando, hoje já são muito presentes, sobretudo no private equity. As empresas de fundos de investimento têm sido muito incisivas relativamente a essa matéria, estão muito presentes no mercado, sente-se, tanto a nível de aquisição da maioria do capital das empresas para sua reorganização, sua capitalização e venda posterior, ou seja, já com uma visão diferente do negócio. O empresário tradicional português quer a empresa para toda a vida, cria a empresa e a empresa é um projeto de vida. Quando estamos a falar de negócios profissionais, o que é que eu quero? Quero criar um negócio, criar valor e vender a empresa. Ou seja, não estou a dizer novidade nenhuma, qualquer empresário nos Estados Unidos o que quer é vender o mais rapidamente o negócio depois da sua criação. E criar outro negócio e vendê-lo e assim sucessivamente. Portanto, isto também está a mudar, e felizmente está a mudar, já numa vertente mais privada, depois de se ter feito muitas asneiras ao nível do capital de risco, sobretudo com fundos públicos. Ou seja, no passado utilizou-se capital de risco de forma indevida, em que os investimentos não eram analisados do ponto de vista economicista, mas eram analisados de outro ponto de vista político, em que não era capital de risco, porque ali não havia risco nenhum, o dinheiro já estava perdido, antes de lá ser investido. E nesse sentido, foi, na maior parte das vezes, um prolongar da vida das empresas, 2 ou 3 meses, meio ano, 1 ano. Também, em algumas situações, pegava-se no dinheiro público e mitigava-se a exposição da banca comercial, uma pequena parte, ali para bem, ali do nosso amigo. Mas, sobretudo, essa utilização indevida de capital de risco com fundos públicos deu mau nome ao capital de risco. Hoje a situação está a mudar e hoje nós sentimos a presença e muitas vezes a pressão dos fundos de investimento em operações de management buyout, de reorganização, de mudança geracional nas empresas, o que é muito importante. Ou seja, quando as empresas não têm a sucessão geracional apropriada, alguém de fora vem, compra um negócio ao empresário que criou o negócio e continua a sua atividade, ou seja, as coisas estão a mudar. E penso que este é o caminho. Temos que ser, e somos sempre muito positivos. Os empresários, por uma força maior, ainda são mais positivos que a generalidade de todos nós. Têm uma força, uma resiliência superior à média de todos. E, nesse sentido, estarmos aqui a discutir como financiar as empresas, penso que não é para os atuais stockholders, é para os futuros. É um tema virado para o futuro. Ou seja, é um alerta sobre a importância de eu ter conhecimento das diversas oportunidades que eu tenho, as vantagens, as desvantagens que cada meio de financiamento tem adstrito. O modelo de financiamento através de endividamento bancário, com taxa de juros, com um prazo relativamente curto, ou seja, os investimentos pagam-se a médio prazo. E se eu for ao banco, é difícil obter
financiamento a médio e longo prazo, para além das garantias que me são exigidas. Portanto, hoje a criatividade e a inovação também têm que estar presente nas fontes de financiamento dos negócios das empresas. E por isso eu queria felicitar os organizadores desta conferência, Corporate Talks, sobre este tema, porque eu tenho a certeza que quando sairmos daqui, todos nós vamos sair um pouco mais ricos e mais conhecedores relativamente a esta matéria, com as diversas visões de empresas ligadas, do setor de private equity ou do setor bancário ou outro tipo de consultadoria, porque também isso é muito importante. Hoje o empresário muitas vezes tem que se apoiar em técnicos, em aconselhamento técnico qualificado que lhe permita ter as melhores opções. E por isso quero felicitar o José Pedro Farinha, quero agradecer a todos, pedir desculpa pelo este meu pequeno atraso, mas as empresas públicas ou de capital público ainda não são totalmente fiáveis, mas vamos ter esperança que sejam mais fiáveis no futuro e que cumpram horários. E, como eu disse, agradeço e certamente que serão umas horas em que todos vamos dar por bem empregos aqui numa segunda-feira. Obrigado a todos. Muito obrigado, Gil. Zé Pedro, vamos começar por ti. Porquê é que escolheram este tema? Então, antes de mais, boa tarde e obrigado por estarem connosco. E obrigado ao Virgílio, que conseguiu chegar a horas. E pela brilhante introdução que fez, que já nos poupou aqui um grande trabalho, porque escolhemos este tema porque normalmente as empresas, como no futebol, chutam com o pé que tem mais à mão. Não é? Portanto, neste caso, financiam-se com o dinheiro que tem mais à mão. E muitas vezes são cometidos erros nas fontes de financiamento, em que as empresas acabam por usar financiamento de curto prazo para financiar investimentos, acabam por, quando se veem atrapalhados, transformar esse investimento de curto prazo em investimento de longo prazo, quando na verdade o que precisam é de apoio à tesouraria, acabam por negar à partida outras fontes de financiamento por desconhecimento e acabam muitas vezes, infelizmente, por recorrer ao crédito mais fácil do mundo, não sei se sabem qual é, que é não pagar os impostos. Está logo aprovado. Só que é muito caro. E normalmente traz problemas a seguir. E depois a seguir não pagam fornecedores, etc. Portanto, o que eu acho que é importante é, de facto, o planeamento. E nesse planeamento, como o Virgílio disse muito bem, ir buscar imaginação para se montar o desenho do que é necessário e, a seguir, ir ver onde é que estão os recursos do que é necessário. Temos outro problema em Portugal, que é a descapitalização das empresas. Portanto, as empresas em Portugal podem ter o capital social de €1, e esse é fácil de arranjar. O problema é a seguir para fazer o registro, que já custa muito mais que €1. Não é? É o problema de ter primeiros-ministros que não sabem nada de gestão empresarial, é esse. Podem-se rir. Pode ser o problema dos primeiros-ministros, ou pode ser o problema de, às vezes, para facilitar os processos, não se pensa nas consequências, não é? Pois, eu sinceramente não negociei que uma empresa tenha um capital de €1. Eu não negociei. Sim, acho que fazes bem, porque essa empresa dificilmente consegue dar garantias que vai conseguir cumprir, Claro. Que é outro problema que temos em Portugal, que é a falta de literacia financeira, seja por parte de todos os stakeholders, seja tu que vais comprar, quem vai trabalhar, as pessoas não pedem as demonstrações financeiras, não é? Os bancos pedem, mas depois, se não houver garantias, também não serve para nada. olha o Gonçalo a corar. É verdade. Gonçalo, já lá vamos. O Gonçalo está em pulgas. Isto é porque nós já fizemos um programa, gente. Mas, na verdade, eu acho que o motivo do programa é muito esse. É as pessoas ficarem alerta para a importância de planear e prever o que é que vai acontecer no futuro, como é que vão investir e como é que vão ter o retorno desse investimento para cumprir também com as fontes de financiamento, não é? E tirar a maximização do capital. Gonçalo, os planos de negócios barram nas garantias? É isso? Bem, antes de tudo, muito boa tarde a todos. Dar-vos parabéns ao José Pedro Farinha, ao Camilo, ao Virgílio, ao Fernando e ao António. Dizer que também é um gosto para nós no Milênio BCP estar aqui no Investors Day da Blucral e que vemos com muito boa parceria esta lógica que é necessária cada vez mais entre o capital e a dívida. E o nosso objetivo não é ter empresas endividadas
e carregadas de crédito e de juros e de comissões, como se fôssemos uma espécie de sanguessugas do sistema. Não é nada disso. Nós, para financiar projetos, financiamos e empresas, precisamos de 4 coisas que são essenciais e que já partilhámos também com o Camilo várias vezes. Primeiro, precisamos de bons promotores, bons empresários, bons fundadores, boas famílias, como dizia há bocadinho o Virgílio, bons empreendedores, que não têm idade, nem têm estatuto, têm intensidade, e acho que é isso que nós precisamos. Segundo, precisamos de bons projetos. Não é de bons planos de negócios, nem bons Excels. Eu não sou diretor de crédito, ele a primeira vez batizou-me por António, hoje diz que eu sou diretor de crédito, eu só sou Gonçalo e diretor de marketing. O que não é comunicação também. Mas clarificando, o que é que me diz o meu diretor de crédito, que é muito conhecedor, um homem com 55 anos, muitíssimo batido da vida bancária e empresarial, nunca vi uma imparidade com um plano de negócios que tenha dado negativo no Excel que mandaram. Portanto, e também diz, nunca vi uma imparidade aqui de um crédito que eu recusei. Portanto, são duas missas que ele nos vai partilhando e que nós vamos, muitas vezes, também disputando com ele, porque dentro dos bancos também há enorme disputa entre as equipas de marketing e comercial e as equipas de risco. Mas depois o que precisamos é de planos de negócios que sejam reais e que sejam, sobretudo, defensivos e conservadores. Porque acho que nós, quando estamos a entrar numa jornada do investimento, numa etapa desta dimensão, temos que ser conservadores e temos de ter o plano A, o plano B, o plano C, e que esse planeamento tem que ser bastante estabilizado. Depois, e antes das garantias, que eu já explico qual é que é a nossa posição sobre as garantias. Depois, a terceira coisa que nós precisamos é que estes planos de negócio tenham ou produto ou mercado. Ou seja, que tenham realidade naquilo que é a sua criação de cash flow. Nós conseguimos que as empresas tenham prosperidade com base em liquidez. Liquidez essa que é crítica não só para o reembolso bancário, mas sobretudo para resolver outros temas que são críticos do país, como pagar aos fornecedores, pagar bem aos colaboradores, garantir uma distribuição equilibrada e equitativa de rendimento, permitir, na verdade, que haja completude entre aquilo que são as obrigações do cash outflow da empresa e os cash inflows. Portanto, é um dos nossos principais vetores. E depois temos o último vetor, que é este. O último vetor quer dizer assim: temos que conseguir encontrar soluções que permitam que as garantias sejam equilibradas para que o custo do financiamento seja ele também moderado. Ou seja, hoje não é difícil. Não estou a dizer que é para sim, para todos. Mas não é difícil encontrar no sistema bancário português financiamentos a médio prazo e até a longo prazo abaixo de 2,5%. Não é difícil. Temos uma Euribor que anda na casa dos 3,5%, temos depois 2,5% de spread, mas a Euribor é o custo do mercado de acesso à liquidez, e depois teremos, hoje no mercado em Portugal, se forem ver os números do Banco de Portugal, uma empresa média tem muita facilidade em conseguir financiar-se com spreads na casa dos 2,5%. Bastante inferiores àquilo que são os spreads que nós vemos normalmente, porque o capital também é muito mais caro e é muitíssimo mais alavancado e muito diferentes daquilo que são, por exemplo, o atraso que há bocadinho o Zé dizia do atraso dos impostos, em que um dia de atraso dos impostos no IVA são 30% do imposto. Portanto, acho que nós, até chegarmos aos 30% do Estado, ainda estamos bastante longe disso e, portanto, ainda não se... Embora para nós 30% é taxa de usura. Mas é uma ambição. Não é, não. Não é. Não, eu vou clarificar, não é, não. Vira os olhos dele a não é, não. Não, a nossa ambição no BCP é clara. Nós não queremos ganhar mais dinheiro em cada cliente. Não queremos. Nós o que queremos é ter mais clientes, mais relação, mais crédito, mais depósitos, mais meios de pagamento. Outro dia, um colega nosso disse uma coisa no BCP que eu acho que é notável, mas que é bastante clara. O produto mais rentável do banco são os depósitos. E, portanto, o que nós precisamos é de empresas bem capitalizadas, que tenham um blend de depósitos e que tenham um blend também de capital, de crédito, e que permitam, na verdade, ter estruturas equilibradas. O que é que nós vemos hoje em dia? E o Camilo também já conhece, e muitos dos nossos colegas conhecem. O que nós vemos hoje em dia é que esta sociedade empresarial, que foi descrita logo na abertura pelo Dr. Virgílio, e que explica um bocadinho como é que era a nossa economia há 20 anos, há 10 anos, é uma sociedade que se está a mudar radicalmente e que está a mudar muito depressa, em todos os setores. E isso para nós é uma grande esperança. O que nós vemos hoje, em todos os distritos, em todas as dimensões, em todos os setores, nós no outro dia até ficámos um bocadinho à conversa e em disputa entre o painel, eu dava-lhes exemplos em Beja, em Évora, em Porto Alegre, em Bragança, de empresas desta dimensão. Gonçalo,
deixa-me só fazer aqui uma ressalva. Sim. Ainda por mais é verdade, porque ele não sabia que eu conhecia uma série daquelas empresas, estava a gabá-las e eu já as conhecia. E de facto, na verdade, são grandes empresas. O que acontece é isto. O que nós vemos hoje é uma transformação geracional, com uma transformação de conhecimento, em que as novas gerações respeitam o legado da geração fundadora, que é verdade, tem menor literacia financeira, quando olhamos para a literacia financeira, mas tem uma enormíssima literacia de negócio. E eu costumo dizer, desde que o negócio dê dinheiro não é problema das finanças. Quando o negócio é bom, não há problemas de finanças, porque dá para tudo. Mas esta nova geração tem uma literacia financeira muito sofisticada. E, portanto, hoje já é muito comum, eu ainda vinha hoje a falar agora para aqui com um empresário dos Açores que me dizia, não, nós vamos usar uma linha do capitalizado dos Açores com fundos do BEI com uma garantia cruzada do FEI. Eu disse, ok, tudo bem, vamos trabalhar nessa dimensão. Projeto de 25 milhões de euros, nos Açores. O que quer dizer é só isto. Nós temos empresários de enorme qualidade. Temos uma transição geracional, felizmente de enorme qualidade, que está nas empresas, que está a herdar o conhecimento dos pais, dos avós, dos tios fundadores e que está a criar condições para que, na verdade, nós deixemos de ser dominantes na lógica do financiamento, o que para nós também não é positivo. Porque não é, e o António está aqui e conhece essa dimensão também, não é caso virgem muitas vezes nós dizermos aos empresários com uma autonomia financeira de 10% não dá. Vai ter que encontrar um parceiro de capital que meta outros 10% e que nós vamos entrar com 60% ou 70% e vamos aqui encontrar modelos equilibrados, com garantias equilibradas. Dir-nos, João, para ir à pergunta do Camilo. É crítico ter garantias? E nós respondemos não. Porquê? Porque as garantias todas, se o Estado me desse garantias de 100% para projetos de más empresas, com maus promotores e com maus negócios, eu garanto-vos que não financiava nada na mesma. Nós temos as garantias para permitir baixar o custo de financiamento das empresas e permitir-lhes ter acesso com mais qualidade à disponibilidade de financiamento. E perguntam-nos, e quais são as garantias que nós queremos? E nós já dizemos no BCP, nós gostamos mais da Champions do que aqui do Campeonato Nacional. Porquê? Porque quando nós temos garantias do Banco Europeu de Investimento, com que almocei hoje, ou quando temos garantias do Fundo Europeu de Investimento, que vamos receber agora ao Presidente no Millennium Talks do BCP, agora no final do mês, quando nós temos garantias destas Champions da Europa, nós temos pricing muito mais competitivo, temos delegação e confiança, somos nós que fazemos. Quando temos garantias, que são muitas vezes cruzadas com o Banco Português de Fomento, ou com a Norgarante, ou com a Garabal, ou com a Agrogrante, ou com a Lisgarante, nós, entre portugueses, temos mais dificuldade em entendermos. Porque toda a gente tem uma opinião da empresa, porque viu, porque disse, porque fez, mas somos nós que pomos lá o dinheiro. Portanto, o nosso desafio, e é esse o grande desafio que nós queremos, é ampliar a base de clientes. O Millennium BCP tem hoje 200 mil clientes. A nossa ambição é crescer nesta base para mais 50 mil clientes. E destes 200 mil clientes, que também é sempre um daqueles sofismas que vamos ouvindo, que é os empresários estão todos endividados, também não é verdade. Destes 200 mil clientes, só há 60 mil que têm crédito. Os outros 140 mil têm depósitos e ligam para o banco e querem taxa sobre os depósitos. E disputam a taxa sobre os depósitos. Portanto, a economia portuguesa é uma economia equilibrada. Eu costumo usar o balanço do BCP como um bom espelho da economia real. Nós temos cerca de 19 mil milhões de euros de crédito empresarial no BCP e temos uma cota de mercado um pouco acima de 18%. Gostávamos de ter 22, ou 23, ou 25, sem aquisições. É a nossa ambição. O que é que acontece? Os depósitos são 17 mil milhões. Eu digo muitas vezes ao meu CFO, nós temos quase um franchise. Os empresários têm 17 mil milhões de depósitos, nós temos 19 mil milhões de crédito. Portanto, a diferença que está aqui são 2 mil milhões de euros. Portanto, os empresários e as empresas estão capitalizadas, as boas, têm projetos de investimento muito interessantes, têm, na verdade, capacidade de transição não só sustentável, como ambiental, como financeira, como geracional. E nós temos projetos em Portugal que nos enchem de orgulho fazer. Muitas vezes nós na banca temos um problema, e esse é o desafio que eu deixei ao Camilo e ao Zé Pedro, porque acho que o temos que fazer, que é muitas vezes nós agarrados ao sigilo bancário, não podemos dizer onde é que pomos o dinheiro, faz parte das regras. Mas podemos dizer aos empresários e dar-lhes esse espaço e essa visibilidade, falem vocês. Falem vocês dos projetos de sucesso que têm, em todos os setores. Eu faço-vos esta pergunta e vejo a nossa economia macro, ok? Vocês acham que há problemas hoje no turismo em Portugal? Vocês acham que há problemas hoje na promoção imobiliária e na construção em Portugal? Vocês acham que há problemas hoje na agricultura sofisticada e na agroindústria? Vocês acham que há problemas hoje na indústria exportadora? Mesmo aquela que está a sofrer um bocadinho mais agora, como no calçado ou no têxtil, acham que essas empresas vão cair?
Vocês acham que há problemas hoje na indústria automóvel em Portugal? Vocês acham que há problemas hoje na indústria de investimento direto estrangeiro em Portugal? Se pensarem assim, não há problemas em nenhuma destas áreas. Nós temos uma indústria, uma agricultura e serviços de elevado valor, onde, na verdade, os estrangeiros não só investem, como investem para ficar. Vejam a imprensa, vejam a informação pública dos últimos 2, 3 anos e vejam a quantidade de headlines que foi assim. A empresa fechou, a empresa despediu, a empresa saiu. Contem o número de casos e eu garanto-vos que arranjo 10 vezes mais de empresas que investem, que chegam para investir em todas as regiões. E nós no BCP temos essa vantagem, que é, como temos uma rede capilar distribuída com mais de 500 profissionais e exemplares, gestores, diretores comerciais, pelo país inteiro, percebemos a dinâmica de cada região. E garanto-vos, o país, a última vez disse isto, e hoje ainda é mais perene. Hoje vimos um indicador que nos assustou um bocadinho, que as exportações estão a cair 4%. Mas estão a cair 4% de 53% do PIB. Portanto, temos um pequeno ajustamento. Mas o que nós sentimos é isto. Em todos os distritos, em todas as regiões, em quase todos os setores, nós vemos uma economia a crescer. E a economia só não cresce mais porque falta a grande variável que faz mexer o ponteiro da economia portuguesa, que é o investimento. E porquê é que o investimento não avança, não acelera e não se faz de uma forma muito mais proeminente? Porque muitas vezes o Estado, com o licenciamento, com a burocracia e com os atrasos das aprovações, com os atrasos daquilo que são as configurações, seja do Portugal 2030, o Portugal 2020, o PRR, agora também o PEPAC na agricultura, nós temos gente do lado do Estado que inventa muito e confunde os empresários. Portanto, o que nós precisamos em Portugal é que quem está no Estado simplifique, garantindo capacidade de acompanhamento e de ativação, mas cumpra o que diz. Paga a tempo e horas e aprova os projetos. Porque os empresários vão investir, não tenham dúvidas. E nós sabemos porque eles, quando vão investir, primeiro ligam para o banco a perguntar como é que é. E nós dizemos-lhes, é assim desta maneira. E a última mensagem neste primeiro painel, eu, na primeira volta, ia dizer ao Camilo isto, que ainda agora no BCP fizemos isto, eu vou dizer de forma aberta em público sobre isso. Nós vamos ter uma linha, em maio, do Banco Português de Fomento, que nós esperamos transformar um tormento no fomento, e em investimento, em desenvolvimento e em crescimento, é o nosso objetivo, e isto que vos estou a dizer já disse às duas presidentes do Banco de Fomento, e nós, no BCP, tomámos uma decisão. E a nossa decisão foi simples. As equipas de crédito e de risco confiaram nas equipas comerciais do banco e colocaram 58 mil empresas com nome, morada e montante de financiamento na mão dos diretores comerciais e dos gestores. Como fizemos nas linhas Covid, fez agora 4 anos, em abril de 2020, está agora a fazer 4 anos, em abril de 2020. O que acontece hoje é que nós colocamos na mão dos nossos diretores comerciais e dos nossos gestores, decisão deles, com preço atribuído à equipa comercial e com risco atribuído à equipa comercial, quase 10 mil milhões de euros de crédito. Portanto, dava para duplicar o balanço de crédito do BCP. Aquilo que nós estamos a fazer é dizer aos empresários, não precisam de nos ligar. Nós vamos ligar-vos, vamos visitar-vos e vamos-vos apresentar a melhor proposta que temos para que nos confiem o vosso investimento com o financiamento. E se for necessário, fundos private equity também são bem-vindos. E esta é a forma como nós olhamos para a economia portuguesa. Não é esperar que o empresário fale com o gestor de cliente, que o gestor de cliente fale com o diretor de risco, que o diretor de risco fale com o diretor de crédito, que o diretor de crédito diga que sim, mas com estas garantias e com aquelas hipotecas, e que um aval não sei de quem, e que depois deixa novamente a decisão até chegar ao empresário e não seja nada do que o empresário queria. Não, não. O que nós estamos a dizer é, nós financiamos nestas condições e é o vosso gestor de cliente, que é o embaixador do Millennium BCP na vossa empresa, que tem que olhar pelo cuidado do financiamento da vossa empresa e pelo cuidado do financiamento da carteira de crédito do banco e dizer assim, está aqui. E está aqui quanto? Está aqui para as micros e pequenas empresas 500 mil euros, está para as médias empresas 2 milhões e meio e está para as grandes empresas 7 milhões e meio. E dirão, mas pode não chegar. Se não chegar, digam-nos o que precisam e nós faremos a aprovação de risco necessária. Isto é que é um sinal de confiança, que é o banco que não espera, o banco que está na linha da frente a fazer as propostas diretamente aos empresários. 58 mil empresas. Praticamente 30% da nossa base de clientes. Portanto, tantos como aqueles que têm crédito lá em casa. Portanto, se nós queremos duplicar o número de clientes que têm crédito e se queremos duplicar, ou crescer quase 50% a nossa base de crédito, acho que estamos falados sobre o nosso apetite de risco. Nós hoje não temos quase nenhum setores, aliás, é a política pública e posso dizê-lo, nós hoje só não podemos e não devemos financiar, por aquilo que é o nosso regulamento e por decisões do Banco Central Europeu,
4 tipos de atividades. Todas as outras estamos aptos para financiar. Não financiamos religiões e igrejas, não financiamos futebol e clubes de futebol, de desporto, não financiamos partidos políticos e não financiamos as instituições de solidariedade social que tenham ligação com igrejas diretamente ou com atividades religiosas. Pronto, depois temos algumas coisas que também não financiamos, que vocês compreendem, não financiamos armas, nem pornografia, nem aquilo que nós chamamos black industry, não financiamos. Tudo o resto, mesmo agora a parte das armas com a questão da guerra, um dia destes vamos ter que rever o assunto, mas não financiamos, hoje não financiamos. Tudo o resto nós financiamos. E nós procuramos boas empresas. Portanto, se têm boas empresas, se têm bons promotores, se têm bons projetos, o que eu peço é, falem connosco, que nós temos muito gosto em visitar-vos, mandar os nossos diretores, os nossos gestores comerciais, que são os nossos embaixadores, às vossas empresas, muitas vezes levar um parceiro de capital, se assim quiserem, também para essa dimensão, e fazer o financiamento que é preciso na economia portuguesa. Já perceberam porque é que eu falei de crédito, não é marketing? Está aqui a resposta. Não é? Exato. Fernando, tu estás no grupo das empresas que depõem os depósitos ou que precisam dos recursos do banco? Eu tenho um empréstimo, que é o da casa, que dura há 30 anos. Eu também. E é do BCP. É o único empréstimo que eu tenho. Boas Aliás, eu aprendi uma coisa de pequenino com o meu pai. Ele há bocadinho explicou-me melhor que o meu pai estava errado. Que o meu pai dizia que os bancos dão um chouriço a quem lhes dá um porco. O que é que Isso é no Alentejo. Não vais dizer, eu dou-te um presunto se me des um porco. É preciso no Alentejo. Portanto, é a ideia que eu tenho. Eu percebo o que aqui foi dito. Não tenho uma visão exatamente igual, até porque estamos a falar de 58 mil empresas. O tecido empresarial português anda à volta das 400 mil, ou 380 e pronto. E é preciso falar em uma coisa que o Virgílio há bocadinho falou, que é, eu nunca sei o número certo, se é 3,4, se é 4,3, que é o número médio de empregados numa empresa em Portugal. Portanto, uma empresa que tenha 10 empregados tem só 2 vezes, quase 3 vezes a média nacional. E é desta realidade que a gente está a falar, porque a gente está aqui a falar de uma liga que não é as empresas em Portugal. 98% das empresas em Portugal não são estas Dessas empresas. 400 mil que tu falavas, só 22 mil é que exportam, por exemplo. Sim. Por exemplo. E essas vivem numa realidade completamente diferente, porque essas o banco não lhe vai telefonar de certeza absoluta para lhe dar crédito. Portanto, vão telefonar para aquelas 58. Porque para estas não vão telefonar de certeza absoluta. Nós temos um sistema, antes de falar de financiamento, que ainda há pouco tempo, quem era sócio-gerente não tinha acesso à segurança social, Nem a subsídio de desemprego. a subsídios de emprego. E, portanto, isto é a nossa realidade. Portanto, é uma realidade muito diferente daquela que muitas vezes queremos passar. Toda a gente tem a ideia que o empresário é um tipo rico. Há muita gente que tem um cabeleireiro, que tem um restaurantezinho. Não vejo milionários, um tipo que tem um restaurante não é milionário de certeza absoluta. E há bocadinho falámos do Covid, não estamos a falar de milionários de certeza absoluta que passaram por dificuldades. E projetos de 25 milhões, não há muitas empresas nos Açores. Este é o maior. Pronto. E se calhar nos Açores, não sei qual é a ilha, Santa Maria, que Não é o Corvo. um colega meu que é o Miguel Baixo, tem 2 mil habitantes, uma coisa assim. Portanto, nós vivemos Sardã nasce no Jardim, mas o Conselho de Sardã, em 1930, eu li qualquer coisa que tinha 34 mil pessoas. Hoje tem 15 mil. Portanto, nós, se tivermos o país, se fosse possível que as pessoas todas saltassem ao mesmo tempo, à mesma altura, desviavam o planeta de órbita. Portanto, se isso também fosse verdade para as pessoas saltarem todas em Portugal, nós tornávamos Portugal num país inclinado para o litoral. E a realidade que nós temos clientes nos distritos, todas as regiões autónomas, todas em Portugal. E a realidade é completamente diferente. Uma realidade de uma empresa em Castelo Branco não é a mesma realidade de uma empresa em Lisboa. Acho que a zona com maior densidade populacional no interior do país, do qual está excluído Viseu, que não é considerado interior do país, é a zona do Covilhã e de Fundão. Mais Porto Alegre, mais Beja. E, portanto, estas realidades, diz que se fez a A23 e estas coisas todas para chegar mais depressa. Não, foi para as pessoas fugirem mais depressa do interior para o litoral, porque assim vem muito mais rápido. Que eu lembro quando apanhava a carreira, ainda não havia expressos, agora a internet e tudo, demorava 5 horas numa coisa que eu não vou dizer agora quanto tempo é que se demora, mas
vamos dizer que uma hora e 40 É é isso normalmente. E quando a caminhonete de tal carreira não avariava. O Fernando tem uma coleção impressionante de multas de trânsito, só para que conste. Não, eu tenho carta moçambicana, que é diferente. Não digas isso em público. Não, mas é verdade, mas é perfeita. Tenho e porque tenho que ter, porque eu passo uma parte significativa do meu tempo em Moçambique e há um protocolo entre Portugal e Moçambique que nós não podemos conduzir em Moçambique, para que isto fique gravado e explicado, porque há muita gente que chega a Angola e Moçambique e vai a uma escola de condução tirar uma carta angolana, que não foi aquilo que eu fiz aquilo que a lei diz que é para fazer. Nós não podemos conduzir em Moçambique com carta portuguesa. E, portanto, vai-se ao consulado, entrega-se carta portuguesa e passa-nos um papel para ir a uma coisa equivalente à direção de aviação cá e dão-nos uma carta moçambicana. E, portanto, passamos Também a não ter precisa de mudar de banco. Há o Millennium BCP, lá é o Millennium BIM. É BIM. tudo igual. Não tem Exatamente. com uma Pela mesma cor e diferençazinha, a tudo. Lá taxa paga um lá... bocadinho lá a taxa, um Sim, bocadinho mais. 25, 28, os verticais lá 30%, é Não, uma porcentagem. questão de vírgulas. É. Mas é assim, mas olha, lá não se queixa, aqui pode-se queixar, que é 10 vezes menos. É diferente. Pois. Mas lá temos o mesmo problema que temos cá, que é o mercado informal, que é as pequeninas empresas que representam os mesmos 98, 97%. Nós temos empresas lá que faturam milhões e que ainda utilizam o maior ERP do mundo, o maior software do mundo, que é o Excel. Portanto, que é o software mais utilizado em muito destes países, destas geografias. E, portanto, eu partilho desta opinião, mas de uma forma um bocadinho mais moderada, porque se a gente falar destas grandes empresas, realmente é esta realidade. E médias. Sim. Uma média cá, uma pequenina nos Estados Unidos. Um que é uma média cá, por exemplo, tinha ali o Virgílio, que é uma média cá nos Estados Unidos. É pequeno. Eu trabalhei 20 anos na Capgemini e na altura a Capgemini tinha 3 mil empregados, qualquer coisa assim dos géneros nos Estados Unidos. Era considerada uma empresazinha de vão de escada nos Estados Unidos. Uma empresa cá com 3 mil empregados tem alguma dimensão. E, portanto, as realidades aplicadas à geografia são sempre muito, muito diferentes. E, portanto, quando a gente fala desta questão dos investimentos, há aqui uma coisa, só para não estar a repetir o que os outros já falaram, porque isto ser o terceiro e o quarto, ele ainda está em pior situação do que eu, é difícil de acrescentar alguma coisa de novo, mas é a questão da priorização para onde é que vai o dinheiro que se pede, que às vezes a dificuldade é precisamente aqui que ela está, que não é conseguir o empréstimo, é onde é que ele se vai aplicar, como é que se vai aplicar. Dizia-se que o Alentejo havia uma altura que era o único sítio do mundo onde se plantavam girassóis e nasciam jipes. Portanto, houve muito financiamento, penso que andavam uns carros durante a noite a transportar animais de um lado para o outro, para fazer contagens, havia umas histórias, umas fábulas assim. E, portanto, às vezes a questão do investimento não é propriamente a questão do investimento, é como é que se investe, como é que se prioriza, onde é que se vai meter o dinheiro, e aqui também entra a parte da literacia financeira, o que é que cada um de nós acha importante, porque eu estou a falar no Jeep, mas para mim um Jeep pode ser uma coisa importante. Eu já meti 3 depósitos de gasolina num carro num dia. Portanto, para um tipo que anda de um lado para o outro, o carro é importante. Agora, se eu quiser ter um carro só para ir a um casamento, há aqui um restaurante que eu costumo ir ali a Queijas, que o dono do restaurante diz que há um indivíduo que costuma lá ir almoçar, que em 3 dias diferentes vai lá com 3 carros diferentes, com Porsche, com Ferrari e com Lamborghini. Porque são carros alugados que ele leva para reuniões. E, portanto, este Portugal ainda existe. Portanto, e eu só estou a falar nisto para fazer um bocadinho de contraponto, para não falarmos todos da mesma coisa. Este Portugal, em menor escala, ambos falaram, ambos os três, como dizem os políticos, ambos falaram nisto. Esta também é uma realidade que a gente tem, que a gente é policial, mas que nós temos que enfrentar, que é, eu há pouco tempo ouvi num banco em Leiria dizer que tinham aprovado um crédito para um cliente, tudo aprovadinho, e que hoje em dia não é fácil, seja lá qual for o banco, e no dia que o senhor do empresário ia lá para assinar os papéis do empréstimo, apareceu no Diário de Leiria uma notícia a dizer que a empresa estava falida. Portanto, ainda se conseguem produzir alguns mapas e alguma informação, como os contabilistas. Nós confiamos. Mas confiamos. Mas os bancos, todos nós sabemos a forma como os bancos confiam. Nós confiamos. Sim, todos nós, toda a gente na sala sabe que qualquer banco confia em nós. Aliás, a gente está a entrar
E eles já me estão a dizer, quanto é que quer? Nós sabemos isso. Eu às vezes nem quero, e até me telefonam. Eu evito ir a bancos porque sai de lá com o dinheiro. Tenho dificuldade. Nós gostamos de receber bons clientes, seja para depósito, seja para crédito. É assim, a única forma de nós termos de fazer negócio é de ir visitar os clientes ou deles virem ao banco. O que eu sei é que com clientes que nós não visitamos e que não visitam o banco, nós não fazemos negócio. Eu garanto-vos, na vossa empresa deve ser igual, não é? Este é como a Totoluta, aumenta a probabilidade de ganhar quando se joga. Deixa passar ali Nós ao adoramos ter António. os empresários dentro dos bancos e de termos nós dentro das empresas. Adoramos, porque é a forma de termos uma relação mais próxima. Não, mas deixa-me só concluir, só para dizer aqui uma coisa. Eu estou a brincar um bocadinho, mas obviamente que a banca é extremamente importante e é necessário. Portanto. O que eu queria fazer só aqui é um bocadinho de contraforça à ideia, porque ele falou da Liga dos Campeões. Isto é como o campeonato, hoje não é bom falar de futebol, há muita gente que o fazia, mas uma coisa é o Sporting, o Benfica e o Porto, e foi disto que ele esteve a falar, e a outra coisa é o resto do campeonato português. E a maior parte das empresas são exatamente isto, porque não venham dizer que se disputa o campeonato em igualdade, porque quando os orçamentos não são iguais, é impossível haver igualdade, são dimensões completamente diferentes. António, tu estás do outro lado. Sim. Não é banca, fundos, Sim. private equity e uma forma diferente de financiar as empresas. Sim, o nosso papel é diferente. Antes de mais, obrigado pela introdução. Acho que foi bastante direta e clara e foi direto ao ponto principal, que é a falta de capitalização que as sociedades têm. É verdade a realidade que o Gonçalo conhece no BCP. Obviamente, os seus embaixadores só lhe levam a visitar casas cheias e boas, porque obviamente são aquilo que há de bom a mostrar no território. Nós também vemos gente excepcional em casas mais humildes, mas vemos, acima de tudo, uma grande disparidade de capacidade de investimento. Nós, na área de capital de risco, quer seja private equity, quer seja venture capital, sofremos uma grande alienação por parte de muitas empresas. Olham para nós não tanto como uma capacidade de apoio, mas mais como um sócio a evitar, acima de tudo, porque obviamente fazemos perguntas, queremos saber a realidade, queremos estudar a realidade das empresas e depois não percebem uma coisa que é essencial e que o Virgílio disse à cabeça, que é, quer dizer, nós estamos lá por um período de tempo curto, claro, quer dizer, o fundo tem datas claras de investimento, aliás, faz parte da legislação no capital de risco haver um plano de saída, quando há uma entrada haver um plano de saída, porque obviamente existe o objetivo de vender após uma valorização aquela participação, mas não há ainda uma estrutura psicológica de sócio. Não há ainda uma estrutura psicológica de ter um parceiro que traz capital e que pode trazer outras coisas. Quer dizer, na nossa experiência, bem sei que a experiência de VC e a experiência de private equity são muito diferentes. A experiência de VC é uma experiência de apoio ao desenvolvimento. Nós costumamos dizer, com alguma gozo, que escreveram mais romance em folhas de Excel do que em folhas de Word. E vemos muito isso. Quer dizer, a primeira pedra que é construída é sempre uma pedra muito mais sofrida e há muito menos gente a querer meter lá o dinheiro, meter lá tempo, meter lá o seu investimento. E por isso essa é a função de um fundo de venture capital, é apoiar uma ideia. Não é? E aí é mais fácil no fundo entrar, porque não há mais ninguém a entrar. Há os 3 Fs, não é? Os Friends, Fools and Family, que é quem geralmente apoia num pré-investimento e depois, quando é a altura de fazer o investimento à séria, não há ninguém. E nessa altura, os fundos de capital de risco são tendencialmente mais aceitos. Embora não hajam muitos no mercado português, é a forma ou a altura certa de entrar e impor condições de transparência, condições de governance, condições de funcionamento. No private equity é um bocadinho diferente. O private equity, que devia funcionar em parceria com a banca, assim como o mercado global, quer dizer, a listagem das empresas na Bolsa, criar formas de alavancar de forma de capital as sociedades em Portugal, não há quase essa capacidade. Há muito poucas empresas que estão abertas realmente a ter um parceiro de capital. Quando existem, são geralmente para tomar conta dos seus concorrentes diretos ou para fazer algumas posições de exit
de familiares, mas sempre depois numa relação quase de nós e eles. Quer dizer, não há uma relação do capital, do acionista como um todo, mas uma relação agressiva. E o que falta, na nossa opinião, e também a importância de encontros como este, em que reeditamos este encontro entre nós com o Gonçalo, do BCP, é dar a entender e dar a conhecer que existe uma capacidade de funcionar as duas vertentes em conjunto. Aliás, é ideal que isso aconteça, porque se uma empresa não tem capacidade de ter ou o business plan ideal, ou os sócios ideais, ou as garantias individuais, os 4 vetores que o Gonçalo referiu há pouco, a entrada de um novo acionista cria liquidez que vai permitir garantir ao banco, nem que seja o serviço da dívida, por exemplo, nem que seja a estruturação do capital de forma mais eficiente para que a produtividade se justifique. Nós, em Portugal, temos os nossos capitalistas do pós-25 de Abril, dos anos 80, final dos anos 70, dos anos 80, foram capitalistas alavancados. Os bancos não financiavam quase ninguém, os bancos vinham de uma época pré-privatização, não havia banca, havia a banca do Estado e não havia mais nada. Quando começavam a ver os bancos mais comerciais abertos, assim, à sociedade, passou a haver muita alavancagem para alguns negócios que foram surgindo e temos hoje em dia os grupos grandes financeiros que temos, antigos, são quase todos desta época. São grupos altamente alavancados, estruturas altamente alavancadas, estruturas com margens muito pequenas, que obviamente ressentem-se à menor variação de taxa de juros que existe no mercado. Os novos promotores, os novos gestores, como o Gonçalo disse bem, são totalmente diferentes. Quer dizer, se olharmos para o mercado americano, onde uma empresa da categoria das nossas médias e grandes empresas paga taxas de juros de spreads de 3%, 4% e 5% e paga-as lindamente, paga-as porquê? Porque tem rentabilidade para isso, tem produtividade para isso. Nós aqui, muitas vezes, choramos com spreads de 1% e vamos logo fechar as empresas. Há ainda essa falta de hábito de perceber o papel real que tanto nós, que somos prestadores ou emprestadores de capital, e o banco faz. Muitos negócios deveriam estar só baseados naquilo que é o mercado bancário, digamos assim, e outros deviam estar só focados na área do capital de risco. E essa discrepância, e se calhar às vezes até por falta de entendimento entre os vários players, e de cultura. Mas eu acho que muitas vezes até os players de capital, de risco, chamemos assim, e os players de capital bancário olham-se com desconfiança, assim como olham com desconfiança para a abertura ao mercado de capitais. Deveria ser mais promovida essa integração e devia ser mais desenvolvida até, acho que... Deixa-me só complementar aqui com um ponto. Nós, no sistema bancário, muitas vezes olhamos para as empresas de capital de risco e até criámos fundos de capital de risco para nos ajudar em momentos críticos. E agora, trazendo para a realidade aquilo que é um bocadinho o desafio. Nós tivemos uma década terrível. Não se pode olhar para a banca em 2023 ou 2024, que esperamos que sejam 2 anos muito positivos, e dizer isto agora vai ser assim para sempre. Nós, no Millennium BCP, fomos apoiados com 3 mil milhões de euros de fundos públicos, onde pagámos 8,5% de taxa de juro, 8,5% de taxa de juro, com apoio direto, pagámos ao Ministério das Finanças, portanto, durante quase 5 anos pagámos mais de 1.000 milhões de euros de juros e comissões. Portanto, esses 3 mil milhões com que fomos apoiados, pagámos ao Estado 4 mil milhões de euros, e aquilo que ficou claro para nós é que essa ajuda que nós tivemos tem que ser compensada. Portanto, o que os portugueses e os contribuintes fizeram para com o BCP não sai da memória de ninguém no Millennium BCP. Nós só no ano passado, em 2022, no final do ano passado, 2022, é que nós restituímos o corte salarial que fizemos a muitos colaboradores no BCP. Os diretores chegaram a ter cortes salariais quase 30%, os colaboradores de base chegaram a ter cortes salariais na casa dos 10%. Essa história não está esquecida. Portanto, e o que é que nós fizemos? Nessa altura, nós e outros bancos, com a Caixa, o Santander, o Novo Banco, por exemplo, criámos com fundos e instituições para fazer fundos de recuperação, a que nós chamamos os FREs, portanto, fundos de recuperação de empresas, em que, na verdade, colocámos fora do nosso balanço ativos que eram considerados não performantes e que colocavam a sobrevivência dos bancos em risco.
Mas de quais? De todos, para ser claro, de todos, exceto na altura do Banco Espírito Santo, que não pediu essa ajuda, e depois veio-se a perceber mais tempos depois porque é que não pediu essa ajuda, porque nós, quando tivemos que pedir essa ajuda, tivemos que abrir os livros. Nós estamos num grêmio literário, acho que explica bem qual é que é a densidade dos livros que aqui temos. Nós tivemos que abrir os livros todos. Ninguém se esquece desses tempos no BCP. E nessa altura de tempestade, nós tivemos de mão estendida, não só para os portugueses e para o Ministério das Finanças, que nos emprestou com esta taxa de juros, que não negociamos, ok? Que nos emprestou no tempo da Troika esta dimensão, como tivemos com várias equipas de private equity, mais densificadas na altura da reabilitação e da reestruturação de ativos imobiliários, foi sobretudo nessa dimensão que nós trabalhámos, e que ainda há pouco mais de um ano e meio nós ainda estávamos a vender ativos de portfólios de imobiliário, não foi por acaso, que os bancos em Portugal ficaram quase proibidos de fazer financiamento imobiliário, à promoção imobiliária, à construção, porque nós tínhamos, efetivamente, cada um dos bancos, portfólios de imobiliário duríssimos de explicar. Portanto, esses erros que nós cometemos, todos, porque muitas vezes, quando nós temos uma expressão no BCP, que é o que faz o veneno é a dose. Pronto, o que faz o veneno é a dose. E nós temos pago muitas vezes algum veneno, português e estrangeiro, que na verdade as ideias são boas, mas depois a dose foi de tal forma que nós ficamos com o veneno nas mãos. Quando nós entramos com crédito numa empresa, além de nós querermos, este apoio que o António aqui aponta, de termos capital, que é capital de risco, mas para mim é capital de conhecimento, que é capital de mercado, que é capital de gestão, que é capital de governance, que é capital institucional, nós o que estamos à procura é de parceiros que façam bem feito os projetos. Porque nós, quando entramos com crédito, obviamente não somos acionistas, mas somos parceiros. Se correr mal, nós também corre mal para nós. Quando é que é bom para todos? É bom para todos quando as empresas, os promotores, os empresários têm sucesso naquilo que são as suas promoções, os seus projetos e as suas ideias, e que nos conseguem não só pagar a nós, como pagar ao capital, que lhes foi capital contingente, que entrou na empresa para apoiar essa alavancagem, como, sobretudo, os empresários conseguem ficar ricos, seja a vender na oposição. Eu, na última vez que estivemos juntos, disse-lhes uma dúzia de exemplos que nós sabíamos e que estávamos a falar em privado, de empresas onde nós colocamos também crédito e que os empresários saíram com múltiplo 6, 7, 8, 10 vezes, alguns 30 vezes, e há casos. E, portanto, nós temos muito orgulho nisso. Porquê? Porque o empresário nunca mais se vai esquecer disso. E na próxima vez que vier negociar connosco, não vai estar a discutir 0,5 pontos percentuais. Porque a nossa taxa, hoje, anda entre os 0,7, 0,8 e os 3, 3,5%, 4%. Não passa daí. Portanto, nós só não queremos é que os empresários digam: eu quero um parceiro e preciso discutir com o banco a taxa mais baixa. Esse não é o nosso posicionamento. Quando os empresários nos dizem a nós: vocês não conseguem fazer este crédito porque vocês têm mais 20 básicos, ou mais 30, ou mais 40, ou até mais 50 do que o vosso concorrente, nós somos muito claros e fazemos sempre uma pergunta. E a pergunta traz sempre a mesma resposta. Mas nesse negócio que está a empreender, a sua estratégia de negócio é o mais barato do mercado em Portugal, na Ibéria, na Europa e no estrangeiro? É isso? Essa é a proposta? É que se essa é a proposta, diga-nos que a gente não quer fazer crédito. E todos eles nos dizem: não, nós vamos ganhar dinheiro. Então eu disse: então se vocês querem ganhar dinheiro, nós também temos de ter o custo certo do nosso capital, o custo certo do nosso financiamento. E muitas vezes, como podem imaginar, o BCP é uma estrutura com dimensão. Nós somos o maior banco português, até em número de colaboradores, em número de sucursais, em conhecimento, e obviamente com uma estrutura que nós queremos bem paga, bem capitalizada, conhecedora, experiente, temos que ser também a equipa mais cara do mercado. Mas isto é como tudo. Quando queremos ter os melhores consultores, as melhores empresas de tecnologia, os melhores contabilistas, os melhores revisores, a regra é ter os melhores e o mais barato. Não é uma política. O melhor private equity não é o mais barato. Eu costumo dizer que o mais barato normalmente há de ser o da média baixa, porque está a afinar o seu pricing com o seu serviço. António, não é o mais barato. Não é de certeza. Nós não. Não. Comparado connosco é 5 vezes e os clientes acham barato. É isso que eu estou a dizer. Não diria que são 5 vezes, mas calhar até mais. Pronto, e que seja, porque também correm muito mais risco. O objetivo é diferente. Claro que é. O objetivo é diferente. A nossa função é uma função muito mais ativa que o banco. A nossa função envolve um acompanhamento à equipa de gestão. Obviamente, o foco principal, eu penso que foi o Gil que disse, é obviamente a equipa, não é? Quem é que são as equipas? Tem que ser equipas coesas, capazes, tecnicamente capazes daquilo que querem empreender.
e depois temos que adicionar, e às vezes falta, capacidade de gestão. Não é? E muitas vezes, Mas quando era aí olhamos... era aí que eu queria chegar. O que se nota muitas vezes nestes investimentos, porque as ideias existem e são boas. O problema depois é a capacidade de executar. Nós temos 3 problemas grandes. O principal é o capital, obviamente. Sim. Acho que todos nós aqui conhecemos o difícil que é trazer uma pessoa para investir no mercado de ações. Ainda hoje se usa o termo jogar na Bolsa, que é um tema que me tira do sério, porque eu comecei a minha vida na Bolsa, com alguns dos que aqui estão. E é um tema que magoa, porque realmente só se joga na Bolsa quem realmente não percebe o que é que lá está a fazer e não tem capacidade de entregar a quem sabe o que está a fazer o seu capital. E por isso, se não conseguem jogar na Bolsa, também não conseguem, de certeza, investir em fundos de capital de risco. E por isso, obviamente, a descapitalização vem de 2 lados. Vem do próprio promotor, que muitas vezes não tem essa capacidade, e vem do mercado como um todo, que não, havendo poupança, havendo recursos, e existem muitos recursos na nossa economia, eles estão todos aplicados, e aí sou contra a aplicação em depósitos a prazo, estão todos aplicados a curto prazo, obviamente nas empresas de uma forma diferente, porque obviamente as empresas têm que ter capacidade de reciclar esses investimentos, esses investimentos de poupança em novos investimentos de geração de capital, mas também a capacidade que falta no nosso país de pegar nesse capital e investir em risco. E o risco não é o desconhecido, o risco é perceber aquilo que se está a fazer. Quando alguém investe numa empresa e sabe o que é que aquela empresa está a fazer, não corre riscos, porque já sabe qual é que é o esperado da empresa. Há um esperado positivo, um esperado mediano e um esperado mau. E quando sabe qual é que é a expectativa, não há risco. Há um jogo de expectativas. Esse é o primeiro problema, falta de capital. O segundo problema que existe também é um mercado pequeno. E nós realmente temos um mercado pequeno, mas temos gente excepcional no mercado pequeno. E muitas vezes falta aquilo que, se calhar, devia ser a função de um governo, a promoção dessa exceção, dessa excepcionalidade para fora. Aquilo que nós vemos hoje em dia é setores e empresas que têm grandes dependências estatais, altamente improdutivas, altamente deficitárias, a todos os níveis, desde produtividade até ao capital, que são mantidas vivas por mero decreto. Quer dizer, hoje em dia não existe, não deveria existir este tipo de negócios. E depois, por último, obviamente, é a gestão. E uma empresa, por muito capitalizada que seja, tem que ter capacidade de pagar bem às suas equipas de gestão. E, infelizmente, uma empresa pequena, que mesmo que levante uma ronda de capital elevada, e se quisermos crescer para outros mercados, e nós temos várias nos fundos de capital de risco que gerimos, em que estamos já em angariação de capital para levar estas empresas para outros mercados internacionais, o que é que acontece? Obviamente, ir buscar bons gestores, temos que os pagar bem. E pagar bem é pagar mais do que, se calhar, o BCP paga ao CEO que tem neste momento. Se queremos ir para mercados grandes, temos que ser competitivos em mercados grandes. E esse custo é um custo que nós ainda não estamos preparados para pagar. Porque no dia em que tivermos de ter uma empresa, uma startup, você agora tem que levantar 10 milhões de euros para gastar 3 nos próximos 5 anos num CEO novo, eles põem a mão na cabeça, porque muitos dos nossos promotores, ter 500 mil euros na conta já é uma fortuna colossal. E esquecem-se que a realidade do nosso país é totalmente diferente da realidade da Europa e da realidade do mundo. Quer dizer, e por isso, o objetivo das empresas deveria ser, obviamente, reinar no mercado nacional, mas preparar-se sempre para ir para o mercado internacional. António, a manchete do Financial Times hoje trazia a disparidade de salários entre os gestores do mercado americano e o do mercado inglês. E apesar de ser mercados mais sofisticados do que o nosso, o receio neste momento é que os brains, os cérebros, estejam a fugir do Reino Unido para os Estados Unidos precisamente por causa da diferença de pagamento. Sim, e de remuneração. Esse choque é muito acentuado, principalmente nas indústrias tecnológicas. As indústrias tecnológicas são grandes empresas de geração de grande desigualdade social. Mas vocês não sentem isso aqui? Por exemplo, nestas novas áreas, a necessidade de contratar gente? Não, nós ainda estamos no inverso. Nós ainda estamos na capacidade de trazer gente portuguesa que foi para fora emigrar e que regressa com salários bastante mais elevados. Estão a conseguir fazer isso? Em alguns casos, sim. Temos, inclusive, neste momento, estamos a contratar a fazer uma ronda de expansão de capital numa das nossas participadas para contratar uma equipa de 3 executivos em meio fim de carreira na América, da indústria da tecnologia, para se desenvolverem lá. Obviamente,
É gente que vem a pedir estes três quadros, vêm de posições onde ganham 2 milhões, 3 milhões de dólares por ano. Quer dizer, nós aqui não temos esse tipo de salário. Obviamente, temos o incentivo das opções sobre o capital da empresa, quer dizer, cria-se uns pacotes de sweeteners, de adoçantes de salário, para tentar que essa gente escolha empresas como as nossas. Mas, obviamente, que é um jogo difícil. Trazer grandes gestores internacionais para empresas portuguesas é muito difícil. António, Zé, quando nós estamos aqui a falar basicamente de duas formas de financiar as empresas, né? Uma de capital próprio e outra recorrendo a financiamento exterior. Tu, até pela tua atividade, consegues dizer se o mercado está a evoluir no sentido de consciencializar as pessoas, os investidores e também os gestores, que é fundamental ter capital próprio? Eu acho que continuamos com uma grande disparidade. Portanto, existe de facto esta geração mais literada, com mais conhecimento de gestão, com mais mundo, com mais ambição e se calhar com menos conhecimento de negócio, que estão a apanhar isso dos mais velhos e que estão disponíveis e sensíveis à importância de ter capital próprio e de recorrer aos private equities para isso e com isso ter uma estrutura de capitais mais forte. Mas ainda temos um mundo do pequeno empresário, que o Fernando ali falou muito bem, que é minifundiário por cultura. Portanto, se o vizinho ganha dinheiro com uma papelaria, ele vai abrir outra papelaria. Ao lado. E até pode ser, mas a seguir que se juntem e que conquistem novos bairros, não é? E não fazem isso. Cá não se junta. Não, exatamente. Portanto, ainda falta muito essa cultura e acho que aqui sim a banca e os fundos de investimento podem incentivar esta política das pessoas ganharem massa crítica e capacidade até para ir buscar conhecimento de gestão. Porque o senhor que vende o peixe em Sernás, só para ajudar o Fernando a fazer publicidade na aldeia dele, ou o senhor que vende o pão em Montemor... Sim, eu ia dizer, tem cuidado, não chames aldeia aquilo que ele fica chateado. Não, tem um sernachense que fala português graças a ele. Se calhar nem sabes o nome dele. Dom Nuno Alves Pereira. Exatamente. Mas, ficaste mais culto. Muito mais culto. Mas o senhor que leva o peixe da minha terra para a tua, ou que leva o pão da terra do Gonçalo para a terra do Camilo, esse senhor é muito bom a vender pão, a fazer pão, a escolher o peixe na lota, a vender o peixe, mas não tem ainda essa capacidade de gestão. Mas se juntar com outros peixeiros, vai ter capacidade de investir em frio, vai ter capacidade de investir em logística, vai ter capacidade de investir em gestão, em novos mercados. Hoje já ninguém quer ir escamar o peixe para casa, em receber o peixinho em convetes, ou já cozinhado, ou pré-cozinhado. Exatamente, despenhado. E, portanto, aqui o que estamos a falar é de descobrir novos mercados. Né? E acho que aqui a banca e nós consultores também, claro, mas a banca e os fundos podem ter aqui um grande incentivo para que as pessoas ganhem massa crítica, sejam mais competentes pela força de grupo. Porque nós, em Portugal, temos muito esta visão minifundiária. Portanto, se o meu vizinho tem um trator, eu vou comprar um trator. Enquanto que se todos juntos comprássemos um trator melhor, éramos muito mais eficientes dos recursos e conseguimos vender mais e melhor e partilhávamos também a capacidade de ir buscar essa capacidade financeira de comprar o trator maior. E falta-nos isso. Falta-nos muito essa visão. Acho que está a mudar. Acho que os empresários estão a ficar cada vez mais literados. Eu fico todos os dias surpreendido quando vou falar com alguns empresários que querem fazer um business plan e que vêm sempre com o sonho e que nós tentamos destruir o sonho. Portanto, é o nosso primeiro papel, é transformar o sonho num pesadelo. É para vir a resistência. Fazer perguntas desconfortáveis e eles vêm com um Excel já muito elaborado e com respostas a muitas das perguntas que nós fazemos e a seguir vamos reconstruir cenários e eles já pensaram neles. Portanto, hoje começamos a ter empresários que nos apresentam bons business plans, mas ainda o mundo real ainda não é esse, ainda não é... Está a evoluir para isso, mas ainda não é esse. Há muito a fazer. E nos casos que tu encontras e onde vocês fazem consultoria, consegues perceber qual é a componente neste momento que vai aparecendo de capital próprio versus financiamento alheio? A componente de capital próprio continua a ser muito baixa. E continua a ser baixa porque... O que é um problema. Até para nós. Claro. Até para vocês, precisamente. Claro, e aí eu percebo que tem que haver garantias, claro. Isso aí é evidente. Portanto, não... Se é 90 a 10, e se eu tenho 90, se não tenho uma garantia de 50 para os meus 90, o dono do negócio somos nós.
Não, é pior, porque o capital é baixo, normalmente o capital próprio é baixo, mas depois, quando falam connosco, nós abrimos muitas vezes o caminho para os fundos de investimento e até agora com a investigação e desenvolvimento, para os fundos CIFID, etc. Né? E o que é que acontece a seguir? O empresário não quer perder a maioria do capital, não quer ficar muito diluído, mas também não tem dinheiro. Né? E se lhe falarmos em juntar-se com um concorrente ou com 2 concorrentes e transformar aquilo numa empresa maior e ele passa a ter 10%, aí nem pensar, né? Até aí estamos mesmo a destruir o sonho, o que não faz sentido, porque é muito melhor ter 10% de uma coisa que funciona do que ter 100% da quintia. Exatamente. Mas eu estava a olhar para os exemplos que ele estava a dar, só para não interromper o Camilo, e ele estava a falar de indústria do pão e vieram-me à cabeça 4 ou 5 empresas que são gigantes e que eram empresas de quase de bairro e que de um momento para o outro fazem 2 contratos, um com uma cadeia internacional e espanhola de supermercados e outro com uma cadeia portuguesa e polaca, e de um momento para o outro passam de empresas de 500 mil euros para empresas de 20 milhões. É disto que estamos a falar. E eu conheço casos. Ele estava a falar de pescado. Eu conheço empresas que vendiam 500 mil euros de pescado há 5, 6 anos e que hoje vendem 20 milhões de pescado. E, portanto, vamos lá ver. E isto para não falar dos exemplos do bacalhau, porque esses não são empresas, já são conglomerados internacionais, ok? Estou a falar de pescado. Portanto, há bons exemplos em todo o lado. E a ambição tem que ser trazida com realidade. Mas que é possível multiplicar, eu garanto-vos. Gonçalo, mas nós não devíamos estar a acelerar essa transformação. O que a sensação que me dá, que muitas vezes, é que o Estado dificulta essa velocidade. Eu costumo dizer que a fórmula é fácil. É 3 Cs a somar, 3 Is a somar e 1 E a dividir. Eu vou tentar explicar de uma forma matemática para nós que somos de gestão sem Excel. Os 3 Cs a somar são um bocadinho aqueles que falou ali o nosso ilustre António. Primeiro C é capital. Não há projetos sem capital. Claro. Não há conversa. Não há projetos sem capital. Tem que haver capital. Pode ser pouco, pode ser muito, mas tem que haver capital. O segundo, não é crédito, ok? O primeiro C, eu não vou falar de crédito. Capital próprio. Capital próprio das empresas. O segundo C é conhecimento. Pode-lhe chamar gestão, pode-lhe chamar a capacidade operacional dos empresários, pode-lhe chamar a capacidade transformadora dos colaboradores. É conhecimento. E esse é absolutamente fundamental. E o terceiro C é competitividade, que é, no fim de linha, aquela empresa vai produzir um produto ou um serviço que tem mercado, que tem dimensão, que tem escala, que tem capacidade para sair do nosso país à beira-mar plantado e ter multiplicação com capacidade de criar investimento. Estes 3 Cs, capital com conhecimento e com competitividade, criam boas empresas. A seguir, e somam na fórmula, a seguir há 3 Is. O primeiro I é o mais difícil de todos, mas é aquele que é mais multiplicador, que é o da inovação. Tem que haver alguma coisa, seja no produto, seja no processo, seja até no marketing, seja na comunicação, que seja fora da caixa, que faça olhar, ok, esta empresa é 1 em 100, não é 1 em 10, nem 1 em 1000, é 1 em 100. Pronto. Com 1 em 100 a gente já consegue ver, está aqui uma coisa que é diferenciadora. O segundo I, que é fundamental, é que tenha internacionalização. Na lógica, não é internacionalização desta que estava a desenhar o António, que é ir para lá e montar uma subsidiária, uma sucursal, ou montar uma nova unidade, primeiro começamos por Espanha, depois para a Europa e depois já lá vamos ao resto. Não, é vender para fora. É conseguir vender para gente que paga noutra moeda. Quando saímos do euro já é ótimo. Porquê? Já não estamos só no espaço de conforto da Europa, já aparecem dólares. Às vezes até aparecem aqui, por exemplo, outro dia vi uma empresa, também falávamos outro dia, conseguiu vender para a Nigéria, conseguiu vender para a Venezuela, que era um mercado difícil e me pagaram. Portanto, estamos a falar de sítios fora do espectro normal. E depois tem um último I, que para nós é muito, muito importante. É que tenha capacidade para ter investimento. Ou seja, que apareça ou sócios, ou concorrentes, ou parceiros, ou capital de risco, ou private equity que digam nós vamos investir aqui. Porque com estes 3 Cs, capital, conhecimento e capacidade competitiva, e depois com estes 3 Is, que é inovação, internacionalização e capacidade de investimento, a coisa funciona. O que é que vai dividir isto tudo? E divide mesmo por muito. É pôr um E, que é do Estado. Se estiverem à espera do Estado, só vai dar problemas. E eu vou dizer isto. Deixa-me só dizer uma coisa. O PRR, os primeiros 10 empresas, quantas privadas é que aparecem? São todas do Estado. Mas também quem partira parte e não fica com a melhor parte, não tem arte, não é? Em 13º lugar aparece a primeira privada, certo, que é a Infasec. É verdade.
Sim, chamar a privada é fácil, é que também é um desafio. Já não Pois posso é falar isso. sobre isso. Não, é essa que eu estou a dizer. É É isso que eu muita estou a dizer. criatividade. muita Sim, criatividade. eu estou a dizer isto porque é que Mas é privado. eu vou dizer um exemplo que ainda hoje de manhã na nossa reunião de direção eu partilhava com os meus colegas. Nós trabalhamos com o Estado, não somos o banco líder do Estado, até porque mal seria quando o Estado tem um Caixa banco Geral usar o de nosso Depósitos. banco, não é? Portanto, mas nós queremos ser um banco mais forte no Estado, ok? Eu também quero trabalhar melhor com o Estado, acho que há muito boas empresas e organizações do Estado, bem geridas, com alguns profissionais de qualidade e nós temos que olhar para essa dimensão. Mas porquê é que eu digo que as empresas que dependem do Estado estão sempre a sofrer? Porque aquilo que nós vemos é que as empresas caem por dois motivos. O primeiro motivo é a liquidez. Tesouraria. Liquidez pura, tesouraria, falta de dinheiro. É sempre. Falta de dinheiro para pagar salários, para pagar impostos, para pagar fornecedores. Há quebras na produção, há quebras Mas na ouvimos, relação. ouvimos a televisão a dizer, mas nós temos muitas encomendas. Não, exato, mas isso não chega para nós. Nós precisamos é que eles tenham muito Claro. dinheiro. Pronto. Mas com encomendas e empresas com algum dinheiro, nós também resolvemos que a gente chega lá e faz soluções de facto quando estamos confortáveis com essa E dimensão. confirme. Confirmem é mais para pagar, portanto aí temos mais dificuldade. Mas o grande desafio é esse. O primeiro desafio é a liquidez. E é a liquidez que faz abanar a sustentabilidade das empresas. O segundo desafio é a estratégia. Porque muitas vezes empresas muito líquidas e com capacidade e com investimento, quando lhes falta a estratégia, também caem. Mas este é mais fácil de resolver que a liquidez. O que nós sabemos é que todas as empresas que nos aparecem e dizem o nosso cliente é o Estado vão sofrer do primeiro problema. O segundo até se pode resolver, mas o primeiro vão sofrer. Porque apesar de estar escrito em toda a lei que é 90 dias para receberem, muitas vezes é 90 vezes 10. E isto é um problema. E também é um problema para nós. Porquê? Porque, e está aqui o Dr. Virgílio conhece estas leis, quando as empresas têm cash flows que dizem que vão receber a 90 dias e não recebem a 90, nem recebem nos próximos 90, que são 180, nós no banco vamos ter que dizer está aqui um crédito em risco e uma imparidade futura. E quando isto acontece, nós temos que entrar numa coisa horrorosa, mas que agora no Covid já toda a gente sabe o que é, que são as quarentenas. Que é assim, durante 2 anos nem mais um tostão. E o que é que vai acontecer? A empresa estava à espera de receber 90 dias, não recebeu nem a 90 nem a 180, tem que entrar numa quarentena de 2 anos, nós não podemos lá pôr mais dinheiro, e nós temos que marcar esta empresa a dizer esta é uma empresa que vai ter dificuldades de tesouraria e nós não podemos emprestar mais dinheiro. E ainda tem que pagar o IVA. Claro, mas o IVA isso já pagou há 6 meses atrás quando faturou, porque isso o IVA de caixa é só para 500 mil euros. Ao cliente que não lhe pagou. Ao cliente que não pagou e que é o Estado. Não sei se estão a perceber como é que isto funciona. Portanto, o que nós aqui temos para dizer é simples. As empresas que querem vender para o Estado têm que saber bem o que é que vão cobrar ao Estado e têm que ter bolsos, fundos para aguentar muito tempo. Eu dou-vos este exemplo. Nós já estamos hoje a desenhar no BCP soluções que permitam que as empresas que vendem ao Estado tenham quase uma espécie de uma conta corrente a 2 anos. E nós no início era para 6 meses, mas depois aprendemos, não vale a pena 6 meses que não serve. Depois tem que ser a 1 ano, depois também não vale a pena 1 ano, também não serve, porque no sistema vocês vejam, a informação é pública, está na Direção-Geral do Orçamento. As empresas do setor da saúde pagam a 480 dias, está lá escrito. A certeza que os revisores oficiais de contas, que os consultores sabem isto. Portanto, se pagam a 480 dias, vocês quando fazem os planos de negócio têm que lá colocar os custos financeiros disto. É. E nós temos que saber que temos que nos dar contas correntes com 2 anos de maturidade. Porque é o tempo que vão demorar a receber. Qual é a vantagem para vós e para nós? A vantagem é que o Estado paga tarde. Mas paga. Quem tiver de hipócrita para aguentar os 2 Se não anos, tiver aberto falência, paga. portanto, sim, paga. Claro, paga. Para nós também é um bom negócio. Porque se o Estado paga, as empresas vão, na verdade, conseguir fazer face a esse investimento e nós cobramos juros sobre o tempo da demora do Estado. São O que pagos nós... por nós. Mas espera que eu não Não, percebi. são pagos mas por se vós. tiverem aberto falência, Espera. entretanto, Calma, como é que são isso pagos por processa? vós, são pagos por vós, mas têm que ser repercutidos sobre o Estado. Que é isso que eu Mas estou a dizer. ajuda-me lá. Se tiverem Não, aberto, são pagos por se nós entretanto dos tiverem impostos. aberto falência, como é que isso se processa? Infelizmente, se tiver aberto falência, nós tomássemos o crédito sem recurso, o crédito é nosso. Se tomarmos o crédito com recurso, o crédito é da empresa e o Estado pode nem pagar. Pronto, mas eu quero acreditar que o Estado é de bem, que eu acho que isso é, que o Estado é a entidade de bem e que paga tarde, mas paga. Portanto, o que nós costumamos dizer é, saibam fazer o pricing certo para contar os juros no preço do Estado. Porque o Estado já sabemos que não vai pagar, Se o Estado infelizmente, fosse a uma esses. entidade bem, não pagava 480 dias. Fernando, mas calma, que o Estado este Estado que estamos a falar é o Estado central de alguns ministérios. Há outro Estado, e agora vou dar este exemplo, que é um Estado muito mal apreciado e que é gente que tem feito uma ótima gestão financeira, Autarquias. que é o das autarquias. Eu tenho câmaras municipais que pagam a 10 dias, que dizem nem admitimos ser notificados. Eu tenho instituições do Estado, outras, que pagam a 30 dias, a 90 dias, em vários ministérios.
Os Ministérios da Educação pagam com regularidade, não têm assuntos, não têm dificuldades. Toda a dimensão de compras e serviços que são feitos nas infraestruturas e nos transportes são feitas com soluções de celeridade. Não estou a falar dos grandes investimentos públicos, estou a falar de pequenos investimentos. Há 2 ou 3 ministérios que são conhecidos, e basta ver o regulamento da Direção-Geral do Orçamento, a informação pública, e percebem logo quais são os Estados, dentro do Estado, quais são os sítios mais difíceis. Há sítios dentro do Estado em que o Estado está a cumprir, não é os 90 dias, é 30 dias, é 15 dias, e há muitas câmaras municipais, dizer-vos já agora, que são ótimos clientes de depósitos, estão carregados de depósitos. E, portanto, e que têm acesso a crédito também. Portanto, dentro da administração pública, que é gigante, há áreas muitíssimo, muitíssimo boas. Eficientes. Sim, António, deixa-me voltar a uma questão sobre a vossa entrada e participação nas empresas. Vocês têm encontrado casos em que há problemas com a gestão e, portanto, tiveram que converter a vossa posição ou aumentar a vossa posição? Sim, faz parte da matemática da carteira. Não é? Há, obviamente, investimentos que sabemos, não quando os fazemos, obviamente, mas que podem correr melhor ou pior. Obviamente, a falta de liquidez é um deles. Obviamente, o Covid e a seguir a guerra na Ucrânia não facilitaram muitos dos projetos que têm grandes valores de capex, de investimento em ativos físicos, em fábricas, maquinarias e por aí adiante. Qualquer coisa que envolvesse diferentes países envolveria também, obviamente, conflitos de interesse entre interesse público nestes países e interesse privado no exterior, que também criou aqui alguns constrangimentos. E tivemos um caso em que tivemos que assumir a gestão da empresa por atrasos sucessivos no desenvolvimento do negócio e que, obviamente, criou constrangimentos de liquidez. E nessa altura, o que nos apraz fazer é ir ter com o acionista e dizer, olha, os senhores têm mais dinheiro para pôr aqui, têm mais capital, se não têm mais capital para pôr, nós temos que pôr o valor remanescente porque não podemos destruir valor, que é levar uma empresa que é viável, que o projeto funciona, que a tecnologia funciona, onde existe mercado, deixar esse projeto ir à falência. E, nesse sentido, parte depois da sociedade gestora tomar a decisão de converter os seus instrumentos de capital ou quase capital que tenha em novo capital e reforçar esse investimento para o desenvolver. Obviamente, a rentabilidade sobre o capital altera-se, porque, obviamente, teve-se por mais capital naquele investimento, mas, no caso específico onde tivemos que intervir, essa perda de rentabilidade não é relevante para o múltiplo que esperamos ter de saída. Eu falo regularmente com investidores estrangeiros e até empresas que lidam com esses investidores e os tentam representar em Portugal. E toda a gente me afirma que há um excesso de liquidez. Gente com uma disponibilidade fantástica para poder investir. Se nós resolvêssemos alguns destes problemas estruturais, que são estruturais, nós estamos aqui a falar, tínhamos um influxo maior de capital estrangeiro. Tínhamos, eu acho que sim. Nós temos alguns fundos que têm investidores estrangeiros. Aliás, na sala ao lado está a haver uma Assembleia Geral de um fundo de investidores de capital estrangeiro. Tivemos vários dos investidores vieram a Portugal para participar neste evento e participar na Assembleia Geral ao vivo. Há outros que estão em teleconferência. E aquilo que nós vemos é um contínuo investimento cá. Quer dizer, quando se desmistifica todo o conceito de que investir em Portugal é a mesma coisa do que investir, se calhar, num país que não há regulação, onde são só criminosos, a República das Bananas, há, obviamente, um grande fluxo de capital e de interesse em investir cá. Aliás, eu diria que nós, neste fundo, pagamos dividendos anuais e 30% a 40% do valor dos dividendos é reinvestido no país ou em fundos que estão a investir no país. E por isso, obviamente, é para nós muitíssimo positivo ver essa indicação. Fernando, alguma vez pensaste, tu és dono do grupo Sandys Alidata, alguma vez pensaste em abrir o capital a este tipo de investidores? Todas as empresas tecnológicas em Portugal já foram abordadas, não deve haver nenhuma virgem. Sim, e qual é a tua posição? A minha posição, eu não sou um bom exemplo porque sou uma pessoa traumatizada. Então. Eu trabalhei 40 anos por conta de outrem, numa multinacional, e ainda tenho pesadelos
durante a noite, da acorda à meia da noite, e portanto, como sou uma pessoa traumatizada, olho para isso de uma forma diferente. Mas ali o António não tem ar de papão. Mas esses é que são os perigosos. Quando tem assim um bom ar, esses é que são os perigosos. Não, há um exemplo, toda a gente conhece a Mercedes, é uma referência mundial na indústria automóvel. E depois há uma empresa Zita que tem meia dúzia de anos, apareceu aí, que é a Google. O que é que vale mais, a Google ou a Mercedes? É Google, obviamente. Mas de longe. Não sei quantas Mercedes é que vale a Google. Não, todos os dias somos confrontados com situações e é isto que estamos aqui a falar. Portanto, para aumentar o potencial da empresa, para aumentar as vendas, para internacionalizar. Temos feito, no nosso caso em particular, o nosso caminho, mas nunca... vai haver sempre um papão, há de haver um dia... vai aparecer tal tipo com bom aspecto. Zé Pedro, como é que se pode convencer? Eu gostava de comentar este trauma do Fernando, porque é um trauma transversal à maioria dos nossos clientes. Né? Portanto, todos têm medo que os... Não, mas deixa-me só dizer uma coisa. Eu já disse isto em alguns eventos. Eu tipifico o empresário português, porque eu tenho o problema dos 2 cheques, que é chegar ao valor da empresa é relativamente simples. Portanto, a gente olha para um balancete, uma estação de resultados, uma coisa qualquer, há de chegar a um valor. Mas depois há um outro valor que é o valor sentimental. É o tal valor da família, é o tal valor do meu investimento pessoal, do que é que eu investi. E o problema depois também está no valor do segundo cheque. Porque muitos dos empresários sentem isto que eu vou dizer agora. É mais fácil vender aos 60, aos 70 anos, que nós estamos ali numa fase da idade ou de tempo em que pensamos coisas diferentes, do que ainda naquela fase em que pensamos que temos o nosso caminho, a nossa estratégia, fomos nós que montámos o menino, a vida está a correr bem, eu não preciso de banca para nada. Pós-depósitos. Precisa pós-depósitos. Mas se eles vêm ter comigo. Desde que disse um tipo no banco, se eu punha o administrador a fazer-me lá de fiador se corresse alguma coisa mal no banco. Que é isso que eles pedem a nós, não é? Quando a gente faz um empréstimo, não pedem para o gato assinar, o periquito, a mulher. Mas isso é só o problema que tem gente com muito dinheiro, porque até 100 mil euros tem fundo para garantir depósitos. Isso é só para quem tem muito. Não é questão de... Achas-te um homem rico? Acho que és um rico. É verdade, mas aí... Mas eu gostava de focar nisto que o Fernando está a dizer, porque isto é transversal à maioria dos clientes que nós temos. Querem vender aos 70 anos, aquilo é bebê deles, Claro. A marca deles, que é muito famosa na rua deles, é muito importante. Claro. Portanto, nem pensar em juntar-se com outra marca. Né? Imaginem o senhor que criou a Telecel, deve ter passado 3 noites sem dormir quando alguém decidiu vender aquilo à Vodafone. Não é? Mas era uma marca muito conhecida, mas cá no bairro, porque no resto da Europa ninguém a conhecia. Portanto, E tu achas sempre que teve ainda é o essa- leitãozinho, aquilo não está na altura de vender. É, exatamente. Mas também é outra coisa que é importante. É que e outros, agora que isto está a dar dinheiro, é nessa altura que se vende. Porque quando não tiver, não vale a pena. Porque aí vai valer menos. Mas eu percebo esse sentimento e que era o que falávamos há bocadinho. Portanto, este medo para pão, depois o fundo vai-nos enganar, vai-nos obrigar a recomprar, ou vai-nos obrigar a vender, ou vai-nos... E, portanto, temos ainda muito este bicho papão que eu acho que temos que combater. No outro dia houve alguém que me falou de ti. Engraçado, um amigo meu. Vê lá o que é que vais dizer. Não, é verdade. Um amigo meu disse-me assim, vou referenciar o Fernando porque conheço um multinacional que é capaz de querer comprar aquilo. Eu também conheço. E eu disse-lhe assim, boa sorte. E ele disse, não, todos vendem. Eu disse, pronto, então, tu é que sabes. É uma questão de preço. É o É cheque. uma questão de preço. Mas também é preciso nós termos... Mas eu vendo. As condições em que eu vendo é que ninguém compra. Se me chegarem lá, eu só tenho 2 condições. Vendem pelo preço que eu quero e no dia a seguir não me chateiam. Não, mas isso não existe. Pois. Exato. Então, para me tornar empregado, para continuar a trabalhar, deixa-me estar como estou. Mas tu estás no teu direito, atenção. Claro. Eu não estou a criticar, meu. eu não estou a criticar tu estares ou não estás nesse direito. O que eu estou a criticar é que a maioria dos empresários não quer sair dessa posição e muitas vezes não vê o elefante porque está concentrado na sua pulga. Não estou a dizer que é o teu caso. Portanto, nós conhecemos há 2 ou 3 anos e, portanto, temos... Tem o coeficiente multiplicador. Exatamente. Portanto, conhecemos o suficientemente bem para não estarmos aqui. Mas muitos dos nossos clientes ainda têm muito essa visão. Portanto, essa visão muito pequenina, muito da posse.
e que, com ou sem trauma de terem trabalhado por conta de outrem, na verdade, pode valer a pena. E há outra coisa, honra seja feita, que os fundos nos trazem. Trazem duas coisas muito importantes além do dinheiro. Trazem cross-selling, portanto, os fundos não nos trazem só gestão, conhecimento, dinheiro, trazem-nos mercados. Porque eu, por exemplo, sou uma participada de um dos fundos da Blue Crowd, portanto, posso dizer isso, não posso. Eu estou aqui, quero que todos sejam nossos clientes, e a maioria dos que estão aqui não são. Portanto, todos vão pensar nisso agora quando forem para casa, todos vão pensar onde é que vão ter a vossa contabilidade. E isso é algo que vem do cross-selling, porque temos um sócio que quer que nós nos demos bem, temos um sócio que quer que nós cresçamos junto com eles. E depois traz-nos ainda outra coisa importante, que é o combate à solidão. E tu, certamente, já te sentiste muitas vezes sozinho. Porque o empresário é um ser solitário. E é muitas vezes obrigado a decidir sozinho. E às vezes o fundo, e neste caso o bicho-papão, que afinal não é grande bicho-papão, é bom, porque normalmente diz amém. O que é bom. Porque mesmo que estejas a pensar errado e a decidir errado, o facto de alguém dizer, vai em frente, mesmo que estejas a caminhar para o abismo, tu vais convicto. E se estiveres ali sozinho, não decides, nem vai, nem deixa de ir. E portanto, este combate à solidão é muito interessante em ter um sócio. E se o sócio for um sócio de capital e que não chateia, porque chato é aquele sócio que vai questionar se tu gastaste 10 euros de telefone, que te vai dizer, olha, amanhã às 8 tens que responder ao e-mail, que era o que tu tinhas na multinacional. Isso num sócio de capital não acontece, claro, tem que haver, não é dinheiro para queimar. Mais outra coisa, é ter um sócio que não percebe nada daquilo que eu faço e que tem direito à opinião. Mas tem uma coisa, tem dinheiro e mercado. Mas a opinião, atenção, a opinião não é... Eu estou a gostar disto. Eu não estou... Está a eu não vou eu vim aqui fazer qualquer coisa. Estás a vender. Eu não vou ter com os... Se vender, traz os depósitos para o BCP e faz as novas empresas com crédito, não se preocupe. E não vou ter com os... dizer, pá, olha, se calhar a forma de escrever o livro deste cliente devia estar assim e devia estar errado. Quer dizer, Claro. não fazemos esse tipo de... Não vamos, e nas empresas onde investimos, quer dizer, os Então, gajos que fazem... têm acesso à informação do cliente. Então explica-me uma coisa. Não, é sei. Explica-me uma coisa. Por exemplo, os tipos que Nós temos não que queremos fazem convencer, ao fundo. as larvas da É mosca... fácil convencer. Pá, os tipos que fazem a larva da mosca, eu não faço a mínima ideia como é que eles reproduzem a mosca. Não faço a mínima ideia como é que eles põem, quanto de umidade é que Esse tem é um que ter. ótimo projeto onde estamos os dois metidos. Nós olhamos para a tecnologia, pedimos uma validação da tecnologia, externa, obviamente, porque nós não somos... Eu não sou biólogo, embora tenha tido algumas aulas de biologia, mas quer dizer, a tecnologia em si tem que ser analisada por uma entidade séria. E depois, a nossa função dentro da empresa, às vezes até é impedir a distração. Nós tivemos muitas reuniões de CA das nossas participadas em que eles diziam, epá, isto está a dificultar, fazemos o plano A, está muito difícil, está mais demorado do que era suposto, vamos ter o plano B. Não, pá, vamos ter o A. Temos dinheiro? Não temos? Temos. Temos as pessoas indicadas? Temos. Ajudá-los a estar focados naquilo que têm para fazer. Percam o foco. Porque o problema é que muitas vezes o empresário começa a ver o plano A a descarrilar e vai logo para o plano B, mas depois vê que o A avançou mais um bocadinho, larga o B, agarra o A. Quer dizer, nós conhecemos imensos projetos excepcionais que estão no cemitério dos projetos. Porquê? Porque ninguém os levou até ao fim. A meio, trocaram para outra coisa, fizeram 30 por uma linha, não tiveram a consistência que é necessária e que é muito difícil, porque também nós na Bucro fomos uma startup e eu sei o difícil que foi, muitas vezes, no dia seguinte ir bater aquela porta e no a seguir a outra e no a seguir a outra. Quer dizer, todos nós sabemos que um projeto é a soma de um conjunto de falhas e um sucesso. E aquele sucesso é o que leva em frente. E fazer isso sozinho, muitas vezes, é dificílimo. E mesmo numa equipa, aliás, o teste... Mas eu não estou sozinho. O teste, eu sei. O Sim, teste, 149 pessoas. mas o que eu estou a dizer é, está bem, mas nem todos têm a mesma capacidade ou a mesma oportunidade de decisão, nem têm sobre o promotor a capacidade de influenciar essa decisão. Se tiver um sócio Eu para tenho si... 5 sócios. Está bem, é isso que eu estou a dizer. Tendo um sócio, ajuda a que a decisão não seja só é assim porque eu quero. Não. Há uma discussão, há um processo de amadurecimento. Todo esse percurso é feito em conjunto. Não estou a dizer que é o ideal. Não há solução. Provavelmente, claro que não. Provavelmente Qualquer uma das nossas posições são totalmente... tem prós e tem contras. Só clarificar que nós aqui financiamos com o Blocral, financiamos o Fernando, financiamos as vossas empresas,
Claro que é mais fácil Deixa-nos financiar quando há deixa-nos equilíbrios de ajudar, capital, deixa-nos ajudar a que é perceber, só para clarificar que nós não deixa-nos temos ajudar opções a de perceber um bocadinho financiamento. a minha posição. Eu não sou contra as empresas familiares, que são extremamente importantes Isso é muito importante. numa série de negócios, então em startups, indiscutível. Mas as empresas têm momentos, têm tempos de maturação. E no meu caso em particular, e a pergunta quando me é dirigida a mim, eu por isso digo que eu se calhar não sou um bom exemplo. Porque eu venho de uma multinacional. Portanto, eu montei uma estratégia com uma equipe, embora eu tenha a maioria da empresa, se eu quisesse tomar uma decisão, fazem aquilo que eu quero, porque eu tenho a maioria, ponto final. Mas não é isso que acontece. Somos 6 sócios, já aconteceu, eu submeto-me à maioria das pessoas. Se há uma coisa que é estratégica, que eu acho que é extremamente importante, acho que nunca aconteceu, mas eu vou fazer valer a minha posição. Porque fala a maioria das pessoas a falar. Sou feliz. Portanto, o negócio corre bem. Dá dinheiro. Tenho 5 sócios. Porquê é que eu preciso de 16? Fiz o ano passado projetos em 94 países. Tenho 10 mil clientes. A probabilidade de estou numa área de negócio, como há bocadinho disse, tecnologia, nos próximos tempos, com a inteligência artificial, isto vai ter alterações significativas, mas por enquanto não estou a sofrer desses males. Vou dar agora para aqui. Bom, deixem-me perguntar se alguém na plateia tem alguma questão para colocar a estes senhores. Eu tenho ali a Bárbara com o microfone e, portanto, estejam à vontade. Eu peço é que sejam breves, porque nós já vamos com quase 1h30 de Corporate Talk. Alguém tem alguma questão? Pronto. Eu ia te perguntar quem queria ser o primeiro. Se não quiser ser o primeiro, é o segundo. Mas, boa tarde. Antes de mais, quero felicitar-vos por este evento, Corporate Talks. Eu já vos acompanho online e hoje estou aqui para aprender. Eu tenho vontade, não tenho empresa, mas tenho vontade e não percebo nada de empresas, nada. Mas a única coisa que eu sei é que empresas são pessoas. E eu tenho um projeto em construção na área do desenvolvimento pessoal e humano. E a pergunta que eu quero fazer, e nada contra os créditos, eu adoraria abrir uma empresa sem necessitar de crédito. Onde é que eu posso pedir ajuda para acompanhar, para me acompanharem continuadamente? Já lhe vou dar um cartão. José Pedro Farinha, CEO da Betocnet. Se acompanha o Corporate Talks, também acompanha o Corporate Business. Sabe porquê é que nós estamos a fazer isto? Porque este negócio hoje em dia já não é o number crunching, dar ali a ver os números, é aconselhamento. É isso. Esse é que é o ponto fundamental nas empresas e na vida empresarial. E é isso que nós estamos a tentar lançar com esta ideia do Corporate Business e também do Corporate Talks. Portanto, olha, este senhor que aqui está é capaz de ser a pessoa mais adequada para tentar levar a ideia para um projeto. E até, quem sabe, levá-la a um financiamento no Milênio BCP, porque eles pagam-nos uma comissão. Ao Tenho fundo, um bocadinho da versão. Eu vou clarificar. estás a ver? respeito. A gente trata de software, ele trata de fundo. Eu vou clarificar uma coisa. Capital, querido. No dia em que abrir a empresa, eu garanto-lhe uma coisa. No dia seguinte tem uma equipa do Milênio BCP que lhe liga para saber se quer trabalhar connosco. Não é por ser assim. É que nós temos uma coisa que se chama captação na hora. Só não é no mesmo dia porque há alguma inércia na parte dos serviços do Ministério da Justiça onde estão registradas as novas empresas. Mas nós temos uma rotina montada com as nossas equipas para ligar a todos os novos empreendedores. Claro que no início não vamos oferecer ao cliente logo crédito, mas vamos-lhe oferecer todos os principais movimentos, meios de pagamento, acesso ao site e o que precisa, basicamente, para poder respirar como empresária, que é ter acesso à tesouraria. Está bem? Aquela parte do conhecimento, como referiu o Gonçalo há bocado, aquilo dava uma aula. O Gonçalo disse há bocado, dava uma aula, literalmente. É uma súmula do que é que a gente tem que fazer para ter sucesso nas empresas. E nunca esqueça da parte do conhecimento. Eu, por acaso, acho que isto de desenvolvimento pessoal é uma coisa que pode ter um potencial grande crescimento nos próximos tempos. Muitas áreas. Eu também sinto isso. Acho que nas empresas, já agora gostava de perguntar se vocês, enquanto empresários, se não sentem necessidade de haver um gabinete de bem-estar nas vossas empresas para os vossos colaboradores. Nós temos. Hoje em dia as equipes, nós estamos aqui a falar de capital. Sim. Mas o capital mais difícil ainda de gerir é o humano, são as pessoas. Sim. E nos próximos tempos ainda mais difícil vai ser. Eu sinto isso porque eu sou diretora técnica de uma estrutura residencial para idosos. E eu sinto isso. É a parte mais desafiante, é gerir mulheres.
mulheres. Por acaso nunca tinha ouvido isso. José Pedro Farinha, tens muito um bom difícil. desafio para ajudar a senhora. Não, eu estava a pensar na Eu música dos trago 4 e alguma meia. Não, eu há uma coisa que eu trago gosto de alguma ouvir. bagagem nesse aspecto. Eu gosto, uma coisa que gosto de ouvir uma senhora dizer, que é mais fácil trabalhar com homens. Já ouvi muitas senhoras dizer isto, não sei porquê. Eu acho que o meio termo, eu não sou fundamentalista no sentido de as mulheres é que são boas, os homens é que são bons, mas acho que o meio termo. São diferentes. E- Se quisermos um trabalho mais focado, mais orientado, uma mulher é melhor que um homem. As regras geral. Isso não é... Se quisermos uma coisa mais de equipe, de criar pontes, se calhar há homens que conseguem ver isso de forma mais fácil, mais natural. Agora, quando é uma coisa que é para... É aquilo... Por alguma razão, É verdade, para quem acredita é verdade. em Deus, Ele fez homens e mulheres. Por muito que a gente hoje queira entrar neste jogo, que é tudo igual, não é. Quem tem filhos e filhas, ninguém educa uma filha como educa um filho. Não é a mesma coisa. Sim, é verdade. Eu tenho um filho e uma filha, sim. Tu tens um filho e uma filha, educas a tua filha da mesma forma que o Não, teu filho. claro que não é depois da mesma maneira, só que faltava. Não é? Pronto. Não é igual. Respeitar a natureza humana. Que tem que ganhar o mesmo ordenado, tem que ter... É verdade. Mas que se educa da mesma maneira, não é verdade. E eu fiz-vos essa pergunta porque eu também tirei instrutora de meditação e eu acho que é fundamental nas empresas, nas escolas. Aliás, as escolas, para mim, faz-me alguma confusão porque eu acho que o sistema educativo está obsoleto. Relativamente à questão da literacia financeira, eu Isso adoraria é um ter bom tido. exemplo. Mas Eu como, adoraria como ter sabe, tido nós indicativo. fizemos um pé de meia exatamente sobre isso, porque ainda há pouco tempo, porque houve um projeto para levar a literacia financeira às escolas e houve 2 partidos que chumbaram por... Eu prefiro nem sequer dizer aqui, senão vou perder a paciência e se calhar Incrível. perco com postura. Não, dá jeito de não saberem. E não literacia posso. Exatamente, é isso financeira. mesmo. Dá jeito de ser ignorante. Está a ver? Exatamente, dá jeito. É mais fácil gerir um país de ignorantes do que se forem Claro, pessoas sem informadas. dúvida. Mas olha, como estava a dizer, no fim, pode vir aqui falar com Obrigada. este senhor, que ele, se calhar, é o melhor conselheiro para lhe dar uma ajuda. Ok, obrigada. Mais questões? Nada. Mais questões, sugestões? A gente também aceita insultos. Não há problema. Bom, parece que não há mais ninguém interessado em falar nisto. Nós já vamos com 1h30. Se calhar é a altura de fecharmos isto. Não é? António, queres dar um lamiré final antes de passar aqui ao José Pedro Farinha? Claro. Bom, antes de mais, Tu és o host do evento, portanto. agradecer a vinda de todos, os físicos e os digitais, e agradecer, obviamente, o início, a palestra inicial, que foi muitíssimo bem feita, foi muito direta ao tema e um excelente resumo daquilo que é a situação passada e um bocadinho ainda presente da situação económica do país em que vivemos. Agradecer ao Gonçalo a participação também, que nos alegra muitíssimo com o seu otimismo naquilo que são as empresas portuguesas. Espero que estes clientes que o BCP tem, que são realmente topo de gama, passem a ser todos os clientes que o BCP tem e todos os que os bancos têm. Isto seria uma excelente notícia, exatamente, para o país. São empresas que levam o país para fora e é isso que precisamos. E agradecer uma vez mais aos restantes participantes do painel, que são já habituês, ao Fernando, ao Zé Pedro e, obviamente, o carinho sempre constante do Camilo em nos apoiar nestes debates de literacia financeira, que também acreditamos são essenciais para o desenvolvimento de um povo informado e que consiga realmente perceber as propostas que os governos vão pondo em cima das mesas quando se discutem os números, que todos gostam que sejam QB transparentes e QB obscuros. A formação e a informação que aqui tentamos partilhar é que consigam decidir por vós e não pela bandeira que está por trás dos números. Zé Pedro, qual é o próximo tema? Não faço ideia qual é o próximo tema, mas quero fazer um agradecimento especial ao Virgílio Macedo, que é só o bastonário da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, e queria alertar todos os empresários, já que estamos a falar de financiamentos, que há 3 coisas que nunca podem atrasar o pagamento. É ao revisor, ao contabilista e os impostos. Particularmente o segundo, atenção. Bom, foi mais um Corporate Talks. Como sabem, nós procuramos levar estas questões de literacia financeira, tanto a nível pessoal como empresarial. Particularmente neste segmento que tivemos aqui a falar hoje.
E temos feito isto um bocado por todo o país. Vamos, numa próxima ocasião, divulgar o próximo sítio e também o próximo tema, que o José Pedro não soube dizer agora. Fique bem e, sobretudo, olhe, divirta-se, porque isto foi uma edição especial, mas como percebeu, com um conteúdo muito interessante, o que pode ajudar soberanamente nesta questão de como criar empresas e como gerir empresas. Muito obrigado e até à próxima.